A segunda rodada está chegando e ela já trouxe de tudo: goleadas, eliminações, histórias de superação, recordes, momentos que vão ficar na memória e uma tragédia que ninguém queria ver. O Canadá viveu seu dia de glória com um 6-0 que marcou a história do país, mas perdeu uma peça importantíssima no caminho. A Turquia, que era para ser uma das grandes surpresas, foi eliminada. O México já garantiu a vaga. A Holanda atropelou a Suécia e a Alemanha voltou ao mata-mata pela primeira vez desde 2014. E o Brasil ganhou, mas preocupou um pouquinho a tirada de pé no segundo tempo. 12 jogos, muita coisa para contar. Isso aqui é o eco das torcidas. Vamos lá! Começando pelo Grupo A, República Tcheca e África do Sul terminaram em 1-1 numa partida que foi exatamente o que pareceu. Dois times que precisavam vencer, nenhum dos dois conseguindo. A África do Sul foi a equipe mais qualificada em campo. No primeiro tempo, teve dificuldades para furar a marcação individual da República Tcheca, que jogou todinha recuada numa linha de 5. O time tcheco é muito dependente da bola aérea. Quando não tem o pivô funcionando, ele se perde completamente. O gol da República Tcheca veio cedo, mas depois disso o time simplesmente entregou a bola e foi se fechar. A África do Sul foi crescendo, e no segundo tempo, num lance despretensioso, ganhou um pênalti e empatou. No final ainda pressionou mais, mas não chegou lá. Resultado: 1 ponto para cada. E o Grupo A ficou aberto até o jogo do México contra a Coreia do Sul, que ocorreu um pouco mais tarde. No Grupo B, um jogo que começou como sonífero terminou como goleada. Primeiro tempo de Suíça e Bósnia, tedioso pra caramba. A Bósnia se fechou, apostou no pivô, no contragolpe. A Suíça tinha posse, mas não achava espaço. Parecia um empate sem gols garantidos. Aí o técnico tomou uma decisão. Colocou o Manzambi, um atacante de 20 anos que joga pelo Friburgo. E esse garoto de 20 anos virou o jogo literalmente. Fez 2 gols. Iniciou a jogada que resultou no terceiro, que saiu pelos pés de Embolo depois do passe de Vargas, também reserva. E ainda sofreu a falta que resultou na expulsão do zagueiro da Bósnia. Com 1 a menos, a Bósnia ainda conseguiu descontar, mas a Suíça fechou em 4-1 com um pênalti de Shaqiri. O resultado foi dado. O jovem Manzambi quer lugar no time, e talvez ele vá conseguir. A Suíça está praticamente classificada e a Bósnia praticamente eliminada. Grupo B começa a se definir nessa segunda rodada. Agora a história mais carregada dessa Copa. Canadá 6, Catar 0. A primeira vitória da história do Canadá em Copas do Mundo. Jogando em casa, em Toronto, diante de uma torcida que pintou o estádio de vermelho. Jonathan David foi o grande nome. Hat-trick. 3 gols que colocaram empatado com Messi na artilharia da Copa. O Canadá foi avassalador do início ao fim. O Catar ficou com 10 desde cedo no jogo, quando um jogador fez uma falta violentíssima na saída para o gol do Jordan. A goleada foi justa, foi histórica, foi linda, mas teve uma nota que manchou toda essa alegria. Ismail Koné, meio-campo articulador e um dos melhores jogadores do Canadá nessa Copa, saiu de campo com a perna quebrada. Uma falta violentíssima, imprudente, de um jogador do Catar que já perdia de 4-0. Uma cena dura de se ver. E Koné está fora do resto da Copa. Alphonso Davies ficou no banco, poupado. Ele ainda tem muito que render nessa Copa do Mundo. O Canadá jogou em casa. Fez história, mas o preço foi alto que eles pagaram. E com isso, o Grupo A fechou a segunda rodada com o México fazendo 1-0 na Coreia do Sul e se tornando a primeira seleção classificada para o mata-mata dessa Copa do Mundo. O jogo foi fraco no primeiro tempo. 2 times que não queriam ceder espaço. No segundo tempo melhorou um pouco, e o gol saiu de uma vacilada do goleiro sul-coreano, que saiu de forma errada e deixou o caminho livre. O México foi pragmático. Não foi bonito, mas foi completamente eficiente. Controlou, sustentou, garantiu os 3 pontos. Com 6 pontos e o confronto direto já ganho contra a Coreia do Sul, o México só pode ser alcançado pela Coreia no grupo. Então, matematicamente já está classificado. E pode jogar sem pressão a última rodada.
Já a Coreia do Sul, com apenas 3 pontos, precisa torcer e vencer para avançar. O grupo A continua em aberto por essa segunda vaga. Nos Estados Unidos, o time da casa também garantiu a classificação. Estados Unidos 2, Austrália 0. Christian Pulisic ficou de fora, indisponível. Entrou Ricardo Pepi no lugar. E mesmo sem a estrela, o sistema de Pochettino funcionou muito bem. O primeiro gol saiu de uma jogada preparada. Balogun e Ricardo Pepi trocando posições. A bola cruzada pela direita criou confusão na defesa australiana e virou gol contra. O segundo foi de uma bola parada ensaiada. Robinson cobrou forte na área. Desviou em Dest e Alex Freeman chegou de cabeça para fazer 2-0. Isso antes do intervalo. A Austrália até tentou no segundo tempo, mas o goleiro americano se portou bem e a defesa fechou. Resultado tranquilo. O destaque da noite foi Wellston McKennie. Intensidade, inteligência tática, presença em todos os lados. O homem que mais trabalhou em campo. Com as 2 vitórias, os Estados Unidos já estão no mata-mata, jogando em casa, com a torcida atrás, na melhor fase do time nos últimos anos. 6 jogos e 6 histórias. E ainda tem mais 6 esperando por você na continuação. Se esse vídeo está te prendendo, deixa um like. É a forma mais simples de ajudar o canal a crescer. Inscreva-se aqui no Eco das Torcidas. Ativa o sininho. Ainda tem Brasil, Marrocos, Alemanha, Holanda, Japão e o vexame que você não vai acreditar. Segura aí. No grupo do Brasil, o grupo C, o Marrocos confirmou que não veio à Copa para ser figurante. 1-0 na Escócia com um golaço. O nome que continua fazendo barulho, Ismael Saibari. O mesmo que complicou o Brasil na primeira rodada voltou a aparecer. Assistência de Bryan Dias, bola em profundidade, e Saibari meteu uma pancada no ângulo que o goleiro não teve nem tempo de reagir. A Escócia foi melhor no segundo tempo. Criou, pressionou, teve 2 pênaltis claros que o árbitro simplesmente ignorou. E o VAR omisso não chamou o árbitro para revisar. A equipe escocesa ficou na razão em reclamar, mas sem nenhuma finalização no gol no final das contas. E a derrota, assim, foi justa. Resultado do grupo: Marrocos 4 pontos, Escócia 3, e isso botou uma pressão no Brasil, que jogava contra o Haiti. Saibari, aliás, está bem próximo de assinar com o Bayern de Munique. Ele não é qualquer atacante, não. Brasil 3-0 no Haiti. 3 pontos, tarefa cumprida, mas o futebol não empolgou. O Haiti foi um adversário simples, como a gente já esperava. O Brasil demorou um pouco para criar. Segundo tempo, tirou o pé e ainda deu espaço para o Haiti ter um pouco mais de presença no jogo. Os Cunha foi o destaque com 2 gols. Vini Júnior participou, marcou. No geral, houve lampejos de qualidade individual de jogadores da seleção brasileira, mas as dúvidas coletivas ainda permanecem. A nota mais importante e mais preocupante foi a lesão de Rafinha. O meia saiu do campo durante a partida e a gravidade da situação ainda está sendo avaliada. Um desfalque enorme para o meio-campo brasileiro. Casemiro também está sendo questionado. Pela forma física, pela posição que deixa muito espaço aberto no meio. O Brasil passou de fase? Bem, muito provavelmente, mas ainda vai ter que se provar contra a Escócia na próxima rodada. A grande decepção dessa rodada: Turquia 0, Paraguai 1. E com isso a seleção turca está eliminada da Copa do Mundo, com uma rodada de antecedência, num grupo que era considerado fácil. O gol do Paraguai saiu logo no primeiro minuto. Matias Galarza, que havia sido dispensado pelo River Plate na mesma semana, acertou um chute lindo, de fora da área, um golaço para abrir o placar. Mas um pouco depois o jogo ganhou emoção. Almiron, o camisa 10 do Paraguai, foi expulso por tapar a boca com a mão durante uma discussão com o adversário. É uma nova regra da FIFA, implementada como consequência do episódio envolvendo Vinícius Júnior na Europa. Expulsão justa, segundo o regulamento, mas infantil demais. Com 10 jogadores, o Paraguai se fechou, defendeu com coragem, com organização, com o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras sendo titular de confiança. A Turquia empurrou bastante toda a segunda etapa, mas não conseguiu furar a defesa.
Arda Güler, considerado um dos maiores talentos jovens do mundo, ficou completamente travado, sem espaço, sem criatividade coletiva ao redor. A Turquia vai para casa, uma geração brilhante, mas com uma Copa desperdiçada. No grupo E, a Holanda não teve piedade da Suécia. 5-1 e o placar poderia ter sido ainda maior. O jogo estava decidido antes dos 20 minutos. Broney, atacante do Sunderland de 20 anos, iniciante nessa Copa, fez 2 gols em menos de 20 minutos. 2 gols de área, poderosos, aproveitando cruzamentos de Gakpo e Dumfries. A Suécia estava tecnicamente eliminada nesse ponto. Depois vieram mais 2 de Gakpo, tornando-se assim o artilheiro da Holanda na competição. Summerville fechou o placar. Victor Ekuban descontou para a Suécia, mas foi apenas o gol de honra. Memphis Depay entrou no segundo tempo e deu assistência para o 5º gol. O jogador corintiano ainda está correndo atrás do seu espaço no time. A Suécia foi muito mal. Gyökeres e Isaac, as referências ofensivas, tiveram um dia para ser esquecido. E o goleiro foi responsável por expor a equipe em alguns dos lances. A Holanda fez 7 gols em 2 jogos. Está entre as equipes mais eficientes da Copa e pode cruzar o caminho do Brasil no mata-mata. A Alemanha voltou. Primeira vez no mata-mata desde aquele ano mágico de 2014. 2-1 na Costa do Marfim, numa partida que por pouco não acabou de forma diferente. A Costa do Marfim abriu o placar no início do segundo tempo. Teve ao menos 3 chances claríssimas de fazer o 2-0 e selar o resultado, mas não fez, em nenhuma delas. A Alemanha entrou em desespero, e aí fez o que times grandes fazem, apostou nas entradas. Davi entrou do banco e resolveu. Empatou, a Alemanha cresceu, e no final conseguiu virar. Regra do futebol: quem não faz, toma. A Costa do Marfim aprendeu isso da pior maneira possível. A Alemanha, com 6 pontos, é líder absoluta do grupo e está classificada. Vai ter muito mais ao longo dessa Copa. E no mesmo grupo, no jogo mais surpreendente dessa rodada, Equador 0, Curaçao 0. Equador, que era apontado como uma das seleções sul-americanas com potencial de bagunçar o mata-mata, não conseguiu marcar um gol contra Curaçao, uma ilha caribenha classificada pela primeira vez para a Copa do Mundo. O Equador finalizou 27 vezes. O goleiro Noel Ron, de 37 anos, reserva do Miami FC, uma carreira humilde em times pequenos da Holanda, fez 15 defesas. O jogo da vida dele, o jogo dos seus sonhos. Ener Valencia perdeu chances que um centroavante de Copa do Mundo simplesmente não pode perder. Chance clara, cara a cara, e nada. Curaçao conquistou o primeiro ponto da sua história em Copas do Mundo. O Equador está virtualmente eliminado. Para seguir, precisa ganhar da Alemanha, que já está classificada e possivelmente vai poupar titulares. Se não ganhar, vai para casa. Fechando essa rodada com chave de ouro, o Japão fez um sonoro 4-0 na Tunísia, numa demonstração de futebol coletivo que impressionou a todos. A Tunísia chegou a esse jogo já em crise. Havia trocado o técnico após a goleada sofrida na primeira rodada. O ambiente no vestiário não era nada bom. E em campo, o time entrou acuado, sem confiança, e não resistiu nem mesmo 5 minutos. O Japão joga diferente de tudo. Não tem um craque dominante, não tem um líder claro, tem um sistema. Todos os gols foram construídos com trocas de passe, movimentações coletivas, posicionamento impecável. Kamada, o centroavante, fez 2 gols na Copa até aqui, nenhum deles de propósito. No primeiro, controlando, a bola bateu na sua cabeça e entrou, sem querer. Neste jogo, ele estava brigando com o zagueiro, quando a bola bateu no pé dele e entrou de letra. O cara está com uma sorte absurda, que completa perfeitamente um time muito eficiente. Nakamura pela esquerda foi um dos melhores da partida. Ágil, driblador, criativo. O Japão tem 2 jogos ganhos e já está classificado. Pode cruzar o caminho do Brasil um pouco mais para frente. É preciso ter cuidado com esse time. 12 jogos. Muita coisa aconteceu. O Canadá viveu o seu maior momento, mas pagou um preço amargo com a lesão de Koné. O México garantiu a vaga como primeiro classificado e os Estados Unidos confirmaram que estão em casa, no sentido literal e figurado,
O Brasil ganhou, mas com algumas ressalvas. A Turquia decepcionou e foi embora. O Equador não conseguiu marcar um gol para a ilhazinha de Curaçao. A Holanda mostrou todo o seu poder e a Alemanha mostrou que não desiste. E o Japão mostrou que a Copa do Mundo não é apenas sobre craques, mas é sim sobre sistemas. A Copa está entrando na reta final da fase de grupos. A cada jogo que passa, a coisa fica ainda mais séria. E aí, me conta, qual foi a história que mais te surpreendeu nessa rodada? O vexame do Equador? A goleada do Canadá? A eliminação da Turquia? Comenta aqui embaixo, a gente lê tudo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se aqui no Eco das Torcidas e ativa o sininho. A segunda parte da rodada 2 já vem aí, com mais 12 jogos. Não perde. Valeu, galera, até a próxima!